Sejam muito bem-vindos a mais um episódio O Casal do Milhão Podcast. Eu sou o Marcelo. Eu sou a Camila. Nós somos o Casal do Milhão. O Casal do Milhão. A nossa intenção é acrescentar valores na sua vida, no seu dia a dia, na sua família. Em meio a esse mundo caótico que nós vivemos, onde o errado é certo e onde o certo acaba virando errado, de tanto as pessoas acreditarem naquilo ali. Em meio a esse mundo que nós vivemos, Camila e eu decidimos andar na contramão da maioria, decidimos ser os quadrados, os fora da curva, os fora da caixa. Né? Decidimos viver assim e conservar valores. Sabe, aqueles valores de família que eu aprendi, que ela também aprendeu com a família dela, eu com a minha. Aqueles valores simples, mas incomparáveis. E é uma coisa tão natural, né? Que o ser humano já recebe ali de berço. Porque as pessoas geralmente são pessoas de bem. Uhum. Aí com o passar do tempo vai acontecendo os desvios ali, né? Vai se perdendo alguns valores. Mas a gente quer resgatar isso, né? Essa essência. O colorido, né? Chama atenção. Uhum. Falando de valores, nós temos empresas parceiras do nosso podcast. Empresas que estão acreditando no nosso trabalho e nos dão essa liberdade de anunciá-las. Eu quero falar aqui da Empodere-se Moda Íntima, que é uma moda íntima feminina e sexy shop, e também né? sexy shop. Essa empresa fica localizada aqui em Tijucas do Sul, no Paraná, porém eles atendem pelo e-commerce. Então eles entregam para qualquer canto do Brasil produtos de qualidade para acrescentar valores e vitalidade no seu relacionamento e para você, mulher, dar aquela renovada na sua autoestima e, como diz ali mesmo, empoderar-se no bom sentido, um empoderamento do bem. Você pode encontrar os produtos deles nesse site ou no link do Instagram que aparece aí no seu vídeo. Falo também da Mega Taurus. Eles vendem saúde, produtos naturais e suplementação esportiva. A Mega Taurus está no mercado há anos. Nós conhecemos eles, inclusive, já, há anos. Eu era menina, conhecia a Mega Taurus. E eles também entregam para todo o Brasil. Você chama eles lá no WhatsApp, o link está na bio do Instagram. Entra em contato com os vendedores e não esquece de falar que é seguidor do Casal do Milhão, que você tem um cupom de desconto esperando por você. E Alex Ribeiro Bikes, que não é só o mundo da bike, né? Também corrida, tem vestuário para quem faz academia, para quem pratica o exercício físico no geral. Claro que o forte deles é bicicleta, fica a loja ali do ladinho do Parque Barigui, para você que é aqui de Curitiba e região, que gosta de caminhar lá no parque, correr, andar de bicicleta, aproveita que Alex Ribeiro tem um cupom de desconto especial para os seguidores do Casal do Milhão. E FIA Festas, né? Que é um salão de festas ali no Bairro Alto, que é aqui dentro de Curitiba. Festa para criança, tem um espaço kids bem legal lá, comporta até 100 pessoas. Então também tem cupomzinho de desconto lá para vocês. É isso aí. Vamos conversar hoje com uma convidada mais do que especial. Ela que sofreu com a depressão, viveu na depressão por 2 vezes e hoje ela está aqui feliz, brilhante, irradiante. Silvia, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, casal. Muito obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade de poder conversar com vocês e expor um pouquinho da minha história, um pouquinho do que quem é a Silvia, de onde ela veio. Acho que é bem importante saber, né, um pouco da minha história. Acho que vai agregar valor para muitas pessoas. E a gente conheceu a Silvia assim numa situação bem inusitada, né? Foi. Que a gente saiu vender croissant, você que acompanha a gente mais tempo sabe que a gente desde o começo do ano, depois da nossa perda, a gente foi atrás de em busca de resultados. A gente quer resultados, né? Então a gente começou a vender croissant em Curitiba e região metropolitana e encontramos a Silvia comprou o nosso croissant. Isso. E aí a Silvia mandou mensagem falando, nossa, que croissant gostoso. É que eu tinha que pagar vocês, lembra? Que eu tinha que fazer um pix. É mesmo, ficou piada. Eu tava no salão fazendo a minha unha, daí eu tava sem dinheiro, porque acho que vocês acertavam no cartão, né? Era pix. Daí eu me passo o telefone, depois você me paga, daí me passou o teu telefone, daí eu paguei vocês, daí eu falei assim, gente, que croissant maravilhoso, eu nunca comi um croissant tão maravilhoso na minha vida, e eu adoro croissant de chocolate, adoro. E realmente a gente capricha, viu? Esse croissant tem
ele está no nosso portfólio. Nossa, é Esse croissant incrível. ele faz parte de um material, essas vendas do croissant fazem parte de um material que nós criamos, está na nossa gaveta para o momento oportuno, sobre empreendedorismo. Esse material a gente vai lançar ele no momento correto. E você vê como é que é a vida, né? A gente conheceu a Silvia assim, vendendo croissant pra ela. E aí já entrei no Instagram dela, porque daí eu vi lá no contato dela que tinha um Instagram, ela é coach. E aí eu falei, pô, que interessante. E aí surgiu essa oportunidade da Silvia estar aqui contando um pouquinho da história dela pra gente. E que bom que você veio. Muito obrigada. Fale-nos dessa Silvia que viveu por anos nessa situação obscura, nessa escuridão da depressão. Nos fale um pouco disso. Bom, eu vou começar contando um pouquinho da Silvia, né? Eu sou empresária e eu vou contar da onde eu vim. Eu sou filha de agricultores. Meus pais, eles nasceram na roça, no sítio, né? Meu avô tinha um sítio. E aonde eles plantavam, colhiam. E eu nasci nesse sítio, né? Como parteira na época. Olha, esse que ano, legal. E esse ano, agora em novembro, eu completei 50 anos. E vem toda uma história, né? Da tua vida, como que foi. É paranaense? Paranaense, Pé Olha, Vermelho. olha. Eu sou de- Londrina? Não, Marilândia do Sul. Na realidade, Marilândia do isso. Sul, nunca ouvi falar. Mas você não vai nem conhecer. A minha cidade mesmo é distrito de Marilândia do Sul. Chama Nova Moreira. É uma cidadezinha que não tem 1.000 habitantes. Para você chegar na cidade, você tem que andar em estrada de chão. Eu Tipo conheço a São tua Sebastião cidade. da Moreira, mas Nova Isso. Moreira eu não Não, conheço. não, porque se você Tipo não Barra do conhece Chapéu. Marilândia do Sul, Nova Moreira muito menos, porque é distrito. Lá não tem. Agora que tem Ai, que asfalto coisa na linda. cidade, antigamente tem um posto de saúde, tem uma igreja, agora tem duas, tem evangélica também. Eu amo o interior. Então, Eu lá amo. as pessoas vivem somente da agricultura. Lá, você vai ver o mapinha da cidade, é a cidadezinha bem pequenininha, só tem praticamente Ai, uma que rua delícia. e roça. A vista lá é incrível, assim, porque você olha aquele verde ou aquele amarelo, depende da época, né? Digamos, a colheita de trigo. Eu falo que é o ouro do Paraná, O né? ouro. É lindo, Tudo- é é lindo, é lindo, é Ó, incrível. brilha os meus olhos. Então, A gente tem vontade de morar no interior. Ai, que legal. São vontade não, são planos para o futuro. Então, eu vim dessa cidade do interior, né, de Nova Moreira, e fui criada lá. Meus pais, uma época, vieram para Curitiba, eles eram zeladores de prédio aqui em Curitiba, né? Eu vim para cá, uma parte da minha infância eu fui criada aqui, e depois nós voltamos também. Meu pai quis voltar pro interior novamente. Nós voltamos. Eu voltei, acho que mais ou menos eu tinha uns 10, 12 anos quando eu voltei de novo pro interior. E meu avô tinha sítio. E nesse sítio, o que a gente faz? O que meu avô fazia? Meu avô plantava algodão, tomate, cenoura, né? Essas coisas assim, milho, né? E o que eu fazia? Eu também, a única forma que eu tinha de trabalhar, que eu sempre gostei, eu nunca fui muito de ficar em casa, né? Tipo assim, limpar a casa, as coisas nunca foi muito a minha área, assim. Eu sempre gostei de trabalhar fora. Então, onde que eu ia trabalhar? Eu ia trabalhar onde tinha o trabalho. Então, eu ia trabalhar no sítio do meu avô. Então, o que a gente fazia? A gente colhia algodão. Então, por muitas vezes eu colhi algodão. Tem uma história que eu amo, essa história. Que eu lembro que meu avô tinha uma parte do sítio dele que não compensava pagar para as pessoas colherem aquele algodão. E eu peguei, e meu avô falou assim, Silvinha, porque na minha família só me chamam de Silvinha. Silvinha, você vai lá e colhe aquele algodão, que você colher é seu. Daí eu peguei e fui lá colher aquele resto de algodão que tinha. Deu meio fardo, na época, eles falam fardo, né? Eu não sei quantos quilos deu, eles falam por arroba, não falam quilos, né? Em algodão. E daí ele falou assim, você colhe o que você colher é seu. Eu chamei uma prima minha para me ajudar. E ela me ajudou a colher esse algodão. Nós fomos para uma cidade vizinha chamada Rio Bom para poder vender esse algodão. Olha. Chegando lá, eu peguei o dinheiro, paguei a minha prima. E eu lembro que eu fui para Apucarana, onde eu tenho a minha primeira loja. Apucarana eu conheço. Então, Caramba, a gente conhece. a capital do boné. Eu fui lá e comprei meu primeiro perfume, que era o Aqua Fresca do Boticário. Olha. E eu sempre falo, né, gente? Eu colocava aquele perfume bem pouquinho assim pra acabar. Olha só aquele Que perfume. veia de empreendedora, né? Pois é, olha só. Quantos anos? 14? Eu devia ter uns 13, 14 anos na Olha, época. E que daí o que legal. acontecia? Meu pai, eles plantavam também tomate. E eu lembro que a gente fazia aqueles copinhos que colocavam tipo, eu não lembro, não era um cone, era um negócio redondo, tipo
Mudinha, né? Isso que eles colocavam um jornal, enrolava para fazer o copinho. E como se fosse isso aqui, era um Meu pai cano, trabalhou com muda de grosso. tomate com cano. Isso, enrolava o copinho aqui, o jornal, e fazia um formato de um copinho. E daí a gente colocava em cestos aquilo, e ia lá para a roça e enchia de terra adubada e colocava nos canteiros. E meu pai, ele sempre queria que eu ajudasse ele. Por quê? Porque eu era a pessoa mais caprichosa, a que fazia tudo direitinho. Ele falou assim, não, eu quero que a Silvinha faça porque ela faz direitinho. Então, o que eu fazia? Eu ia lá, colocava certinho nos canteiros, arrumava aqueles canteiros enormes lá, de tomate. E o que eu tiro com relação a isso? Que não importa aonde a gente está trabalhando, o que a gente está fazendo. Se é lavar uma louça, se é trabalhar na roça, se é limpar uma casa, faça bem feito. Faça mais que o combinado. Isso é valor. Isso é valor. E... Já começamos bem. Então, tipo assim, então procure fazer sempre bem feito, né? Sempre valorize aquele trabalho que você está fazendo, né? Tem pessoas, não, eu estou varrendo uma casa, eu vou varrer de qualquer jeito. Por que varrer de qualquer jeito? Por que fazer mal feito? Vamos fazer bem feito. E se você vai desfrutar daquilo ali? E se você fizer mal feito, você vai ter que fazer 2 vezes, vai ter que refazer aquele trabalho. Ou você não vai ter o retorno necessário. Que nem eu gosto muito, eu fiz vários cursos da Fundação Napoleão Hill, e uma das leis é faça mais que o combinado. Então, tipo assim, às vezes na vida a gente faz aquilo, vamos supor, você está trabalhando numa empresa, só faz só aquilo, não, só paga para isso. Gente, não, faça um pouco a mais. Descubra algo a mais. O que essa empresa vai me... O que eu vou aprender com essa empresa? Eu estava conversando com um primo meu esses dias, que eu fui para o interior, que tivemos um encontro de família, e ele é um homem muito bem sucedido. E eu perguntei para ele assim, primo, qual que é o segredo para ser bem sucedido? E ele me falou. E eu falei assim, nossa, obrigado, primo, porque eu estou no caminho. Porque tudo que ele fazia, ele falava assim, Silvia, eu plantava alface e saía vender. E eu lembro que a minha avó, ela plantava alface no sítio e eu saía vender na cidade. Então, tipo assim, eu sempre quis tá ganhando o meu dinheiro, sempre quis estar trabalhando para... Eu sempre almejei algo a mais para minha vida. Mas é como você falou, não é o fato de vender alface, mas como você faz aquilo. Isso. Eu lembro de uma história, tinha uma moça que trabalhava no caixa de supermercado, era o emprego que ela conseguiu, dali ela tirava o seu sustento, tirava a sua renda. Só que eram 16 caixas, e um mais insatisfeito que o outro. Reuniam, faziam patotinha, faziam panelinha para falar mal da gerência, para falar mal do outro, e ela sempre fazendo seu serviço com excelência. Ela fazia o seu serviço com alegria, ela atendia os clientes olhando nos olhos, o que é difícil, sorridente. Ela não se sentia pequena, inferior, por ter um emprego de caixa de supermercado. Gente, qual é o problema? Ela se sentia importante, ela fazia o seu papel ali porque ela estava trabalhando com pessoas. E nisso, aquela moça ali com a energia positiva, todo dia sorridente, feliz, independente do que ela estava passando, um dia, passa ali no caixa, passando as compras, ela colocando no leitor, passa um rapaz, e ela, bom dia, como você tá? Tudo bem? Vai fazer um almocinho hoje? Estava perto da hora do almoço. E o rapaz ali começou a conversar com ela, e enquanto passava as compras, e ele falou assim, escuta, você tem intenção de trabalhar em outro lugar para ganhar mais? Ela falou, claro, se for para ser. Por quê? Ele falou, porque hoje eu perdi uma pessoa importante na minha empresa, que ocupa um cargo de relacionamento. A pessoa trabalha com relacionamento pessoal lá dentro, trabalha com gestão de pessoas, e eu preciso de alguém com o teu perfil. Você aceita passar por um treinamento? Então vai nesse endereço, tal dia, tal horário. E a moça ali com uma oportunidade de ouro. Por quê? Por causa daquele comportamento, daquela energia, daquela simpatia. A oportunidade passou ali. Quantos caixas de supermercado têm a oportunidade de ter um cargo melhor, de ter uma vida melhor, um salário? Não que ela não possa ter uma vida boa trabalhando como caixa, mas estou falando em termos de remuneração, realização profissional, e passam os clientes ali e ela... Você nem olha para a cara do cliente. Que é sacola ou caixa? Crédito ou débito? Que é a sua você via... nem sabe quem é o cliente. Vai que é uma pessoa que realmente, como esse homem, estava precisando, procurando alguém com aquele perfil. Né? Ela fala assim, eu fui contratada para passar compra, só quero fazer isso. Tá bom? Mas as oportunidades, elas vêm. Elas batem na nossa porta. Todos os dias. Como a gente está reagindo, o que a gente está fazendo com as oportunidades. Será que eu estou percebendo as oportunidades que passam diante de mim? E isso é muito interessante porque eu digo que muitas vezes a gente acha assim que o patrão não está valorizando a gente.
Ah, não, o patrão não está vendo o que eu estou fazendo. Pode ser que naquela empresa você não tenha o valor, mas você vai sair dali, em algum momento as coisas vão acontecer na tua vida, porque você fez o melhor naquele trabalho. Às vezes, né, acontece, se as pessoas não valorizarem, tá tudo certo, é da pessoa. Tem pessoas que não vão valorizar o funcionário. Mas tem pessoas, às vezes não é naquela empresa, mas em outro momento que você vai estar, você vai ser valorizado. Né? Então, eu acho isso muito, muito importante, a gente entender que não importa o trabalho, não importa se você está sendo menos remunerado, que você poderia estar ganhando mais, poderia, mas faça melhor naquele momento ali. Sim, que até você, por você mesmo. Isso, para você se sentir bem. Poxa, eu dei o meu melhor hoje. E eu me lembro que quando eu vim embora para Curitiba, eu trabalhava, resolvi vir embora, deixei toda a minha família e vim embora para Curitiba. Eu sempre falo para vocês que eu vim para Curitiba com a cara e com a coragem, com R$30 no meu bolso. Olha. Eu lembro que na época meu pai não tinha dinheiro para me dar. E ele me emprestou de um amigo dele. Ele emprestou um amigo dele e vai. E eu vim. Eu lembro que eu vim chorando. Até meu tio estava falando esses dias que ninguém da minha família queria que eu viesse. Não, não vai, não vai. Eu falei assim, não, eu vou. Eu vou sim, eu preciso ir. E eu entrei no ônibus chorando, né? Eu fui chorando da minha cidade até onde eu peguei o ônibus, eu fui chorando. Eu entrei no ônibus, eu peguei um terço, na época eu era da igreja católica, e eu vim rezando o terço daqui, e pedindo para Deus, se eu estivesse abandonando a minha família, que era para algo melhor, que Deus não me desamparasse, né? Isso me emociona. E eu sei que Ele não me desamparou em momento nenhum. Nossa. Passei por muitas dificuldades, eu morei com as amigas, não deu certo, eu fui morar na casa de uma tia minha, eu sou muito grata por essa tia, que eles me acolheram na casa deles. Gente, a gente foi esses dias na casa dela, essa semana. E a casa era uma tapera, assim, sabe? Tipo assim, só tinha um quarto e uma cozinha. E depois tinha um banheiro que eles fizeram pro lado de... Não tinha nem banheiro dentro da casa. E eu fiquei lá, e a casa deles era muito humilde, gente, era muito humilde. Tinha frestas, assim, entrava pernilongo, bicho. Eles tinham uma cama de casal, que dormia minha tia com 2 primos. Eu dormia em cima da beliche, a minha prima embaixo, e meu primo dormia no sofá. Para poder me deixar na casa com eles. E eu poderia ter sido arrogante ou não vou ficar aqui. Olha a casa que eles moram, né? Não, pelo contrário, eu fiquei lá. Depois a minha prima, ela trabalhava em material de construção na época, ela falou assim, Silvinha, venha pra cá, logo a gente vai mudar pra nossa casa, essa casa vai ser grande, eu tô fazendo uma casa, que ela trocava o trabalho dela por material. E daí eles fizeram a casa não tinha forro, não tinha piso, e a gente foi morar na casa. E eu fui indo, e tipo assim, eu sou muito grata a eles por eles terem me acolhido. E também eu ver que, poxa, em nenhum momento eu quis ser melhor, não vou estar aqui, né? Vou voltar para minha cidade. Não quis voltar. Eu não volto mais. E daí eu fiquei lá, daí conheci o meu marido e nós nos casamos. E com o tempo, ele trabalhava numa rede de supermercado. E nessa rede de supermercado estava tendo coisas muito erradas, desvios, tal. E ele descobriu. Ele falou assim, Silvia, aqui não é para mim. Tá tendo coisa errada, não é para mim. E nós tínhamos um dinheiro guardado. Ou nós dávamos entrada numa casa, ou nós abrimos o nosso negócio. Daí ele falou para mim assim, Silvia, vamos abrir um negócio? Eu falei assim, Rubens, vamos abrir um negócio? Ele, aonde? Em Apucarana. Ele, em Apucarana? Eu falei assim, em Apucarana. Daí eu falei assim, ó, o que a gente faz? Como você tem tem a tua filha do primeiro casamento, nós temos toda uma obrigação com ela, pensão, todo tipo de coisa, e a gente vai abrir uma loja em Apucarana, não sabe se vai dar certo. Então, o que eu faço? Eu peguei a Natália com 8 meses, a minha filha, hoje ela tem 18 anos, e fui sozinha para Apucarana com a Natália. Vocês moravam aqui? Isso, nós morávamos aqui, meu marido ficou aqui, e eu fui para lá para poder montar a nossa loja. Mas antes disso, eu trabalhei numa empresa, no ramo de joias e semijoias, que lá eu falo que foi minha faculdade, porque eu não fiz faculdade. E lá foi minha faculdade. E eu aprendi muito, eu me dediquei muito nessa empresa. E, tipo assim, em menos de um ano eu já era gerente. E fui aprendendo, então, tipo assim, tudo quanto é coisa era a Silvia. Eu terminava o expediente deles, tinha uma loja na Rua 15, terminava o expediente, eu ia pro escritório, eu ficava até 10, 11 horas trabalhando, etiquetando peça para eles. Então, tipo assim, eu sempre procurei fazer mais. No meu trabalho, um dia, quando eu entrei na empresa, eu fui para uma outra loja, a gerente falou assim, Silvia, você faz a vitrine para mim? Eu fui lá e fiz, a vitrine ficou linda. Ela, nossa, que legal, com quem você faz tempo? Quem te ensinou a fazer vitrine? Eu falei, não, eu fiz sozinha, a primeira vez. Então, só de olhar, eu já bati o olho, é assim que vai fazer a vitrine. Então, tipo assim, eu sou muito de olhar, eu sou muito visual. Então, eu bato o olho, eu já vejo que tá errado, que não tá.
E daí eu comecei a fazer vitrine, e daí eu comecei a me dedicar naquela empresa. Sempre me dediquei, desde o começo. E foi muito interessante. Quando eu entrei nessa empresa, eu falei pro meu marido assim, quando eu fui chamada para ser entrevista, eu vou aprender e quando for hora nós vamos abrir a nossa loja de prata. Olha. E isso foi por 5 anos. Por 5 anos, daí eu engravidei da Natália. Daí eu falei assim, não, agora é o momento de eu sair da empresa. Daí eu fui no Sebrae, fiz o curso de empreendedorismo. E nesse curso, eles falaram assim, tinha a primeira pergunta que eles fizeram, qual que vai ser a data que vocês vão abrir o negócio de vocês? Eu coloquei na minha cabeça, dia 1º de setembro. Não, desculpa, dia 2 de setembro, gente. No dia 2 de setembro, a Prata Moderna foi inaugurada em Apucarana. Olha! Há 17 anos atrás. E foi você estando aqui, inaugurando uma loja em uma outra cidade. Com a criança de 8 meses. Uma criança pequena, que desafio. Isso. E assim, como que eu fiz? Eu peguei a minha mãe, como a minha família mora em Nova Moreira, então de Apucarana, de Nova Moreira até Apucarana é 40 quilômetros. O que eu fazia? Eu pegava ônibus de escola, que tinha, sabe aqueles ônibus bem velhos? Agora tá bonito os ônibus, tá arrumadinho. Mas era aqueles ônibus meio quebrado, estragado, sabe, todo detonado, sujo, porque lá é terra de chão, vermelho, então anda muito por terra de chão. E eu pegava o ônibus às 6 da manhã, eu chegava em Marilândia do Sul, esperava o ônibus até às 8, chegava em Apucarana entre 9 horas da manhã, fazia tudo que eu tinha que fazer. Não, minto, chegava em Apucarana às 10 horas da manhã, certinho, 10 horas. Sei que saía da manhã, eu sempre saía, às 6 chegava às 10 em Apucarana. Eu tinha que fazer tudo até às 4 horas da tarde, toda a organização da empresa, e voltar para minha cidade, porque minha filha estava lá com a minha mãe cuidando dela. Daí eu consegui fazer isso. Eu falo assim, quando eu penso em tudo, eu falo assim, gente, como que eu consegui? Eu não sei como que eu consegui. Mas eu sei de uma coisa, que foi Deus na nossa vida. Sim. Porque quando foi pra gente abrir a nossa empresa, o que eu fiz? Eu com meu marido, nós somos religiosos. E nós pegamos e fizemos um jejum. E como que foi? Quando a gente foi para Apucarana para conhecer, para ver o ponto, para ver tudo, ele fez uma pesquisa de mostragem probabilística, que fala, né? Todo aquele estudo lá da faculdade que ele estava fazendo na época de administração. E eu peguei e falei assim, a gente pegou a primeira coisa que nós estávamos em jejum. A primeira coisa que a gente chegou em Apucarana, a gente encontrou foi o ponto. Direto com o proprietário, sem luva, sabe? E a mulher deu uma carência pra gente, até a gente organizar toda a papelada, até a gente organizar tudo. E pasme, eu só fui pagar o primeiro aluguel 1 mês depois que a loja abriu. Tipo assim, é incrível. Deus conduz as coisas perfeitas, né? Não tem explicação. Nós temos a nossa loja até hoje, essa loja ela tá lá com a gente. Nós temos 2 lojas em Apucarana, né? Temos a da rua, que é essa da rua Rio Branco, e temos no shopping também. Então, são 2 lojas que nós temos lá. E daí, quando a loja abriu e foi indo, e não estava indo como deveria, da forma correta, porque eu não... Começo, né? Começo, e tipo assim, eu tinha a visão que era só prata. Depois nós fomos colocando mais a prata leve, depois começamos a colocar o folhado a ouro, e fomos mudando a loja, né? Porque quando a loja abriu, ela tinha um perfil, que era o perfil que eu conhecia da outra empresa que eu trabalhava. Ela tinha política da outra empresa. Eu com o tempo, fui mudando para a minha política da minha empresa. Que é muito importante. Muito importante. É então, a tipo tua assim, força, é a tua minha, energia. Isso. Então, a deles, tipo assim, tinha que ficar para trás, não era mais aquilo. Era a minha. E daí, nesse período, chegou uma época que eu estava me sentindo assim... O que eu tinha de visão? A minha filha pequena, a minha empresa não estava dando o suficiente. Ela me pagava. Ela pagava as contas dela. Ela nunca ficou no vermelho. Ela pagava as contas. Ela pagava o meu aluguel, as minhas despesas. Meu marido não precisava pegar o dinheiro do trabalho dele para colocar na Prata Moderna. Não precisava disso. Só o primeiro mês que ele me ajudou com o aluguel. A gente não me ajudou mais. Só que a gente sempre quer resultado. Porque chegou um momento que eu falei assim, poxa... E eu não estava bem, assim, nervosa, estressada, aquela angústia, aquela dor no peito, aquela tristeza muito grande. Eu falei assim, nossa, olha o que eu fiz, deixei meu marido lá, todo o dinheiro que a gente colocou aqui, e agora? Né? Minha filha está aqui, né? O que vai ser? Como que vai ser? E eu comecei a ficar mal, uma tristeza tão grande, sempre reclamando. E daí eu fui no médico, a minha cunhada falou assim, vai no médico, você vai ter que tomar uns remedinhos aí. Eu fui no médico muito nervosa, assim, nossa, foi um momento muito difícil, assim. E eu fui no médico, daí o médico começou a me dar antidepressivo, né? Comecei a tomar antidepressivo dele. Toda vez que eu chegava no médico, ele falava assim pra mim, Silvia, como que você tá? Ai, doutora, eu tô mal. Ai, eu tô assim, eu tô assada, não sei o que lá. Tô esquecida, tô não sei o quê.
Então tá, é um remedinho. Toda vez ele aumentava a dosagem, toda vez eu reclamando. E houve uma situação na minha vida que foi, eu sempre falo que foi a minha virada de chave. Que eu peguei e tava no ônibus, fui de ônibus para Curitiba e encontrei com um senhor nesse ônibus. Ele falou para mim assim, eu comecei a reclamar. Ele falou para mim assim, você já ouviu falar no livro Segredo? Eu falei assim, não. Olha, lê esse livro vai ser bom, é bom para você. Tem pessoas que estão se curando da síndrome do pânico, de depressão, através desse livro. E eu, tá bom, isso aqui eu tenho uma situação comigo, eu tenho dislexia. Então, a dislexia, a pessoa lê, só que ela não consegue entender o que lê, né? Tipo assim, como que eu vou ler? Eu não entendo o que eu leio e tal. Tipo assim, eu tive muita dificuldade em interpretação de texto por causa da dislexia. Daí eu peguei e... Só que eu não sabia, tá, gente? Eu achava que eu era burra. Eu achava que eu era muito incapaz, sério. Eu tinha muitos traumas da infância por conta disso. Como pode, né? A gente não se conhecer e achar que... E daí, nisso, eu peguei e passou. Só que eu tava tão assim que eu não consegui lembrar o nome do livro. Esqueci o nome do livro. E passou uns 2 meses depois, eu volto para Curitiba de novo. E eu sento do lado de uma senhora. E eu comecei a reclamar de novo. Daí essa senhora falou assim, você já ouviu falar no livro Segredo? Olha! Reclamar para alguém que você não conhecia. 2 pessoas em momentos no mesmo ônibus, nada a ver, entendeu? Daí ela falou assim, leia esse livro. Esse livro, meu filho, ele tem o quadro dos sonhos, ele, nossa, tá ajudando tanto ele já conquistou várias coisas, que através desse livro e tal. Eu, nossa, de novo a pessoa falando desse livro. Muita coincidência, a lei da atração. Não tem outra explicação. E eu vejo que como isso agora faz todo sentido na minha vida. Muito interessante. E daí eu peguei e cheguei eu lembro muito bem que eu cheguei na rodoviária, dei um beijo no meu marido e falei assim pra ele, Rubens, vamos na livraria Curitiba amanhã, vamos comprar o livro Segredo. Daí não me deixe esquecer desse livro. Daí ele falou assim, tá bom, eu preciso ir na livraria amanhã que eu preciso comprar um livro para faculdade. Daí a gente vai lá e compra. Daí tá, Deus passando no caixa aqui do Angelone, que ele era um dos gerentes aqui do Angelone, e tinha, lembra aquela época que tinha aquelas gôndolas, que tinha as revistas? Sim. Tinha uma fotozinha pequenininha assim de uma atriz, eu nem lembro que atriz que era, uma frase assim, fulana curou-se-me da síndrome do pânico através do livro Segredo. Eu, gente, o que é isso? Não é possível. Não é possível. Eu tô nessa frequência desse livro e eu preciso. Gente, é muito louco isso. Daí eu peguei e fui para a livraria Curitiba. Quando eu cheguei lá, gente, não tinha só um livro, tinha uma ilha do livro Segredo. E não era só o livro, era colocando em prática a lei da atração, era o DVD e o livro. Gente, eu todos os dias, daí conversando com um fornecedor meu, e daí eu comecei a ver o DVD, não sei o quê, e vendo aquilo, e me apaixonei por aquilo. E conversando com um fornecedor meu, ele falou assim, Silvia, eu tô lendo esse livro. E tô lendo mais um livro que é Os Segredos da Mente Milionária. Um ajuda o outro. Leia esse livro. E eu comprei. Só que eu falei assim, não, gente, eu vou comprar, mas eu vou tentar ler, porque como eu tenho dislexia, eu vou tentar entender. Só que esse livro é tão interessante que eu consegui entender o livro todinho, porque ele é de fácil entendimento, esse livro. Por coincidência, ao mês passado, eu fui fazer o intensivo desse livro, que é o MMI, Mente Milionária Intensivo. Maravilhoso, assim, foi um dos melhores seminários que eu já fiz até hoje. Incrível. Recomendo para qualquer pessoa, porque vale muito a pena. Que legal. E daí eu comecei a colocar o livro, O Segredo da Mente Milionária, mais o segredo... Então, o DVD, o livro O Segredo, eu sei decor. Sério, eu sei decor. Eu sou apaixonada pelo Bob Proctor, aquele senhor grisalho. Apaixonada por ele, ele faz cada imersão maravilhosa. Gosto muito dele. E daí, nisso, passou. E eu comecei... eu comecei a ver isso. E eu vi que as pessoas se curavam através do pensamento, a forma de pensar. E eu comecei... Eu estava super bem. Daí eu cheguei no psiquiatra, né? Daí ele falou assim, Silvia, como que você tá hoje? Eu falei assim, nossa, doutor, eu tô tão bem, tô me sentindo bem, tô mais animada, assim, assada. Ele, nossa, Silvia, que bom. Vamos deixar o medicamento como tá. Eu, nossa, quando eu falava que eu tava mal, ele aumentava a minha medicação. Se eu falar que eu tô bem, então ele deixou como tá. Então tá, daí esperei mais um mês. E só lendo o livro, assistindo DVD, escrevendo os exercícios, sabe os exercícios que tem que fazer da letração? Escrevia os exercícios, fazia certinho, só colocava meus sonhos ali, tudo. E muitas coisas, tipo assim, tudo do que eu coloquei, eu realizei. Tudo, sério, é incrível. E daí eu peguei e chegava no médico de novo. Silvia, como que você tá hoje? Doutor, eu tô bem. Você ia mensalmente? Mensalmente, era mensalmente que tinha aí no psiquiatra.
Ele falava assim, eu tô bem. Ele falava assim, então vamos diminuir tua medicação? E foi diminuindo. E cada mês eu tava melhor e foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Até que chegou um momento que eu parei de tomar medicação. Parei. E o que eu fiz? Eu voltei para Curitiba. E nós abrimos a nossa segunda loja, que era aqui no Oeste da 15. Nós abrimos a nossa loja, a nossa segunda loja ali. E eu fui, a minha cunhada queria um psiquiatra, vamos lá comigo? E eu falei assim, fui. Paguei uma consulta, que era um outro psiquiatra aqui de Curitiba. Eu falei, não, eu tô super bem, doutor. Eu vim aqui fazer companhia para ela, né? Ela quis que eu consultasse, mas eu tô bem. Agora eu vou abrir minha segunda loja. Eu tenho certeza que eu tenho que estar super forte e bem para essa segunda loja, que ela vai ser um sucesso. Ele falou assim, não vou te dar medicamento. Continue como que você está com o seu pensamento. E eu, nossa, que legal, porque poderia muito bem. Não, vou te dar um remedinho para você ficar mais calminha. Não sei o quê. Ainda mais que você está nesse momento de inauguração. Que não sei o quê, com filho pequeno e tal. Não, ele não me deu. Ele me deu o maior apoio. Ele falou assim, não, você está certa. Com o teu pensamento, vá longe. Ou seja, o segredo está aqui, não está em outro lugar, está na mente. Daí, nisso, eu montei essas outras lojas. Nós chegamos a ter 9 lojas, não 10 lojas. Daí chegou um momento que eu não estava mais trabalhando. Eu não vivia assim, eu só trabalhava, não vi minha filha crescer. Desde que começou a diminuir as lojas. Daí ficamos com 5. Hoje, por estratégia nossa, nós temos 5 lojas. Com objetivos para agora, para o ano que vem, para poder aumentar. Eu estou com outros projetos aí para 2024. E daí foi assim que a gente foi indo. E o que aconteceu? Teve uma situação na minha empresa, uma época, que daí eu fazia... O que eu fazia? Eu queria muito ter uma casa, porque meu sonho é ter uma casa. E eu escrevia, durante 30 dias eu escrevia certinho como que eu queria me escrever. Eu já imaginava na minha mente como que ia ser minha casa. 3 meses depois eu tinha comprado minha casa. Do jeitinho que você imaginou. Só faltou a cachorra, que veio uma cachorra junto. Meu marido falou assim, você não colocou a cachorra? A cachorra veio na casa. Não estava nos planos, mas veio. Tava ali que ela cuidava da casa. Mas foi um extra. Um bônus, né? E a Belinha ficou com a gente durante 14 anos, morreu agora faz poucos dias. E então, tipo assim, tudo eu escrevia, eu fazia. Eu sempre falava para meus funcionários, a gente faz isso, faz aquilo. Tem uma funcionária minha que fala, Silvia, o que eu aprendi com você, com o que você falava, isso que eu tinha pouco conhecimento. Eu tinha 2 livros que eu usava como base ali, né? Mas você acreditava naquilo acreditava e você colocava isso. em prática. E colocava em prática. Daí chegou um momento na minha vida que houve uma situação na empresa que envolveu pessoas da família que me deixou muito mal mesmo, assim, que eu voltei à depressão de novo. Aquele momento eu caí. Gente, eu só tinha vontade de dormir. Eu só queria dormir. Eu larguei a minha empresa. Quem cuidava era meu marido e uma outra funcionária. Eu só era uma mera compradora. Mais nada, porque foi muito triste o que aconteceu. E daí nisso, o que aconteceu? Eu voltei a entrar em depressão de novo, a tomar medicação, tudo. Eu tava muito mal, assim, mal mesmo, assim, a gente não tá nem com nada. Daí eu vi que a empresa tava caindo, não tava legal. E chegou um momento que, acho que até quando a gente foi fechar a loja do Extra, porque a loja do Extra a gente fechou porque estava muito alto o aluguel e o Extra estava falindo. Mudou a direção do Extra, né? E estava falindo, o Extra estava bem mal. Tanto é que faliu, né? Fechou, nem é mais Extra hoje. E nisso, eu peguei e olhei e falei assim, gente, o que está acontecendo comigo? Eu estava assim, eu estava assada, a empresa as lojas estavam indo bem. A gente estava viajando, a gente conseguiu tantas coisas. O que aconteceu comigo? Olha como está agora. Está errado isso. Daí sabe o que aconteceu comigo? A gente chama que é uma quebra de paradigma, né? Eu bloqueei. Quando aconteceu essa situação comigo, familiar, meu cérebro ele bloqueou. Então tudo que eu fazia de bom, que eu estava fazendo de bom para mim, para a empresa, ele me protegeu ali, sabe? E eu voltei a entrar em depressão. Te sabotou. Me sabotou. Isso mesmo, você falou tudo. E daí eu voltei a entrar em depressão de novo, tomando medicamento, tudo. E nessa reflexão que eu fiz, eu lembrei, eu falei assim, gente, não, mas eu li o livro Segredo. O Segredo da Mente Milionária, eu comprava esse livro, eu lembro que na época, nas lojas americanas, era R$19,90. Eu comprava de 10 livros para dar para as pessoas. Eu já perdi a conta de quantos livros eu dei. Porque como ele mudou minha vida, eu achava que ia mudar a vida de todo mundo. Só que não é assim, né? As pessoas têm que estar abertas. É o que você faz, é o né? que Através do conhecimento que você recebeu. Eu tenho que estar aberta para isso. Tem que estar... Eu quero fazer. Então, Desejar, querer. O desejo ardente, né? Sim. E eu tinha esse desejo de mudança, de querer... Eu sempre almejei algo a mais. E daí, nisso, eu peguei e comecei a... Eu comprei novamente o livro, achei o meu livro
E fui lendo, fui estudando. E nisso apareceu nas redes sociais. Daí, na época, quando eu resolvi fazer isso, tinha o YouTube. E daí tinha tudo lá. Daí tinha um DVD lá, tinha filme, né? Tem um filme lá, tudo. Muitas pessoas falam assim, não, é balela esse livro, que não sei o que é bobeira, não sei o que. Pode ser que para aquela pessoa mas para mim foi importante naquele momento. Eu acho assim, que cada momento das pessoas tem que respeitar o que a outra pessoa faz, né? As pessoas, esse livro, muitas pessoas criticam muito esse livro. E não é, acho que é de cada um, a pessoa tem que estar aberta para receber, para entender as coisas. Eu estava aberta naquele momento. E daí quando eu comecei a pesquisar. E daí em 2019 foi a virada de chave na minha vida. Porque aconteceu, eu comprei, em 2018, eu comprei um seminário de inteligência emocional. Que eram 2 dias de imersão. E eu comprei, a partir do momento que eu comprei, eu falei assim, eu comprei o seminário, eu falei assim, eu vou sair da depressão agora. A partir de agora, quando eu começar o seminário, eram 3 meses. Eu comecei a mudar minha medicação. Eu comecei por mim mesmo. Você já não sabia façam o processo? isso, gente, por favor. Eu já sabia o processo que eu já tinha passado por antes. Eu comecei a fazer uma forma para poder ir diminuindo. Isso aqui, no dia do seminário, eu não tomo mais nada de medicação. Zerada. Hoje eu não tomo nenhum tipo de medicação. Nem para dor de cabeça, às vezes. Só para dor de cabeça, às vezes. E nisso, eu comecei, nesse seminário eu me lembro que eu me dediquei 100% nele. Foi, assim, transformador na minha vida. E eu falo assim, gente, sério, faça um seminário, faça algo, porque isso transforma vidas. Isso ajuda, abre a mente. As pessoas têm que participar de um seminário de inteligência emocional. Tem momentos, Silvia, não te cortando, tem momentos que a pessoa, assim, ela se apega a mentiras que ela ouve. Então nós vivemos num mundo onde muitas mentiras acabam sendo pregadas e acabam se fixando como verdade. Com o tempo vai sendo implantado aquilo, até eu dei exemplos esses dias. As pessoas elas estão relativizando muitos assuntos, valores que não podiam ser relativizados. Você é cristã. Então uma pessoa vai lá e lê a Bíblia. Aí está escrito ali, uma coisa bem clara. A outra pessoa vai e lê também o mesmo versículo e ela diz assim, nossa, eu interpretei de um jeito. Está escrito assim, mas eu interpreto para mim. Caramba, mas está escrito daquele jeito. Então não cabe relativizar o que está escrito ali. Os costumes, eles vão sendo moldados de acordo com a atualidade. Então também está escrito lá, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos, né? O que é o presente século? Cada século tem as suas modinhas, tem os seus costumes. E a gente falava de valores. Os valores eles estão se perdendo por conta disso, porque as pessoas elas vão recebendo aquelas mentiras e, não, que absurdo, isso aí é mentira. Aí daqui um mês fala de novo. Aí metade só fala que é mentira. Aí daqui 6 meses fala de novo. Aí só 25% fala que é mentira. E assim daqui a pouco ninguém mais fala que é mentira e todo mundo está aceitando aquilo e engolindo como verdade, mesmo sabendo que era mentira. A próxima geração não vai nem sequer desconfiar que era mentira. Eles vão abraçar como verdade. Então você viveu na pele a depressão. Depressão que tem derrubado e tem massacrado muitos brasileiros e pelo mundo afora aí. Nós já acompanhamos N casos de pessoas com depressão e algumas delas não conseguem se levantar. Que a pessoa sente raiva quando alguém chega e fala assim, olha, você precisa fazer alguma coisa. A pessoa ela tem agonia. Há casos que a pessoa ela se irrita e até agride fisicamente quando alguém fala assim, ó, vamos dar uma volta, vamos tomar um banho. A pessoa fala por bem, né? Mas a pessoa ela está num estado assim deplorável. De sofrimento tão grande, né? É uma dor, né, tão grande na mente, ali no espírito da pessoa. E, poxa, hoje vendo você falar aqui com tanta vitalidade, com tanta energia, é exagero da minha parte falar que você decidiu se livrar da depressão? Não, não é exagero, é pura verdade. Eu decidi. A partir do momento que a gente toma uma decisão na vida da gente, aquilo vai acontecer. Porque nem você falou, vai ter momentos, tem pessoas que estão na cama. Eu sempre falo o seguinte, até conversando com uma amiga minha essa semana, eu falei pra ela assim, eu tava no fundo do poço. Eu tinha 2 opções, ou jogavam terra e ficava ali, me enterravam, porque é a realidade, não é verdade? Porque tem pessoas que... Ou eu saio desse poço.
Então, o que que eu fiz? Eu resolvi fazer? Eu resolvi sair do poço. Fácil. Não é Não é fácil. fácil, gente. Mas não também é fácil. ficar do jeito que tá Ah, também não não seria pior. fácil. É pior. É pior. É pior. E eu sempre falo assim que a minha história, né? Que, claro, eu não tô contando toda a minha história, eu não tô contando parte da minha infância que eu passei, Aham. que teve várias situações, assim, bem fortes com relação a professores, a bullying, a eu não ter essa dificuldade em ler, eu não era a melhor aluna da sala. Eu já passei por muitas coisas na minha vida, muitas coisas mesmo. E eu sempre falo que tudo que eu passei na minha vida foi para o meu crescimento. Se eu passei por depressão, foi para eu poder crescer, para eu poder evoluir. Porque eu sempre falo que tem um propósito muito grande lá na frente. Muito grande mesmo. E quando eu resolvi fazer esses cursos, eu fiz a primeira formação em coach, para o meu conhecimento. Fui, gostei, falei assim, nossa, que legal. Daí, nisso, eu ganhei uma formação de mestre dos palcos para poder palestrar. Gente, eu não conseguia ler em voz alta na escola. Eu ia ler, eu tremia. Eu não conseguia falar em público. Jamais. Se fosse em 2000, eu jamais estaria aqui conversando com vocês sem estar nervosa. Jamais na minha vida. Eu ia conseguir falar, expor meu sentimento. Eu não conseguia. Se eu soubesse que vocês tinham uma formação, minha nossa, sabe aquele bichinho que se encolhia porque você é formada e eu não sou? Porque eu já ouvi muito isso, né? Eu já ouvi muito isso. Ah, fulana é formada, você não é. Né? Então, tipo assim, não é porque você não tem uma formação, é muito legal fazer uma faculdade, faça, eu quero que a minha filha faça faculdade, as pessoas falam pra mim, por que você não volta? Eu falo assim, não, porque agora eu não quero. Porque eu acho que hoje, eu tenho certeza que hoje, os aprendizados que eu estou tendo no desenvolvimento pessoal vai me ajudar muito mais que uma faculdade. Eu vou poder ajudar muito mais pessoas que uma faculdade. Eu vou poder ajudar muito mais meus funcionários que uma faculdade. Então, o que eu aprendo hoje, na minha vida, eu sei que eu vou poder ajudar muitas pessoas. E a própria pandemia, né, ela deixou as pessoas muito fechadas, muito com medo, né? Então, tem muitas pessoas que estão com depressão, estão passando por conta da pandemia, porque elas, né, se fecharam ali, aquele medo, né? Você tem uma vivência. E essa vivência, ela fala por você. Você criou um testemunho positivo ao teu redor. Daquilo que você viveu, daquilo que você passou, daquilo que você venceu. Você fala com segurança, você fala com propriedade. Aliás, o falar com propriedade é uma conquista. Inclusive, agora em março de 2024, eu vou fazer uma turma de oratória e comunicação. Para a pessoa que trabalha com o público, a pessoa que dá palestras, a pessoa que pretende dar palestras, a pessoa falar com propriedade, ela falar com convicção, com segurança, porque é uma energia. Quando você fala, sai o que você tem. Inclusive, você está convidada em março agora de 2024. E, assim, quando você vive um processo e você vence ele, aquilo te fortalece. Aquilo te faz ter propriedade, ter força naquilo que você fala, a ponto de outra pessoa falar assim, puxa, é verdade. Eu preciso fazer o que essa pessoa está falando. Um exemplo lá, a pessoa do ponto de ônibus, que falou do livro Segredo. Você não conhecia, mas a maneira que ela te falou, aquilo mexeu com você. Você tem que ler esse livro, você precisa ler esse livro. Ela foi convincente no falar. Então não foi assim, ó, tem um livro aí que, né, se você quiser, eu acho que é bom, acho que vai te ajudar. É barato, é baratinho, você não vai nem ter prejuízo. Não, não é assim. Quando você acredita em algo, você vende joias, você vende prata, você vende semijoias também. Então você não está vendendo um produto, simplesmente. Você vende energia, satisfação, alegria, vaidade, autoestima, realização. É isso que nós vendemos na Prata Moderna. Eu acho muito legal quando a gente, né, traz histórias aqui, que a pessoa entende que de toda a dor que ela passou, ela tem uma missão, um propósito com aquilo. E mesmo que ela trabalhe com algo, prestação de serviço, ou até como a gente, ensinando, ajudando casais, mas ela quer fazer a diferença para a vida daquela pessoa. É como o teu trabalho. Inclusive, eu até ganhei aqui, ó, da Silvia. Depois eu mostro para vocês. Isso, quando você tem um propósito, uma missão naquilo que você trabalha, não tem como dar errado o teu negócio. Porque daí a pessoa que está recebendo aquilo ali, ela sente. Ela sente que ela está sendo valorizada, que ela vai ser uma pessoa mais amada. Enfim, a pessoa percebe isso, né? Eu já admiro pessoas que trabalham. Pessoas que trabalham com algo honesto, eu já tenho meu respeito.
Agora eu admiro ao dobro pessoas que trabalham com pessoas. E o teu caso, você não trabalha com produto somente. Você trabalha com produtos que pessoas vão usar, que vai tornar a vida da pessoa, a autoestima da pessoa melhor, vai realizar um sonho, é para um casamento, é para um noivado, é para uma debutante. Um relacionamento, firmando um namoro, né? O início Porque nós do trabalhamos namoro. muito com aliança de compromisso, aliança de casamento. Então, tipo assim, acho que é muito legal. Isso é uma realização, né? É um sonho, a pessoa tá ganhando uma aliança ali, né? Quanto a mulher, principalmente, né? Que vontade de receber uma aliança Ser do namorado. pedida em namoro, Tem casais que não têm aliança. Pois é, tem casais que não têm aliança, casados há anos e vão na loja para comprar. E nós trabalhamos muito com aliança, nós trabalhamos com vários metais, por exemplo, trabalhamos com a prata, trabalhamos com com o aço, com o ouro, aço com ouro, e também trabalhamos com a aliança de metal de moeda. Então a gente vende super bem a aliança de metal de moeda porque é um valor mais acessível. E as pessoas, ai, é tão bonita, que não sei o que. Eles vão lá, compram, que legal, que bacana, porque teve casais que então tinha um casal que tinha 40 anos de casado e não tinha uma aliança. Inclusive, nós casamos com uma aliança de moeda. Sim, Ficamos um bom tempo Era a com aliança. condição da Isso, era gente. e tá tudo certo. Nossa, foi lindo. Foi lindo. Não importa o metal, importa o amor, sim. o símbolo. Aquilo Mas Ficava aquilo ali- verdinho o dedo assim, mas a gente não faz. Mas verdade. aquilo ali simboliza algo tão importante símbolo. que a gente se sente, né, aquele momento, aquela ocasião, se sente valorizado. É verdade. Por você ter aquilo ali, né? Você lembra do dia? Tremia assim, a mão, assim. Cara, que Você, satisfação. né? Quando- Eu tava super Quando tranquila. acabou a cerimônia, né, que eu olhei e falei, nossa, minha esposa, né, eu sou casado agora. Aquela alegria, aquele calor no peito, aquela coisa boa. É realização. É realização. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua história de empreendedorismo, de mulher, Garra, de né? garra. Que lindo Obrigada. isso, que bonito. E você vê, com todos os desafios, não só a questão da doença, mas de você ter essa visão de, eu tô numa cidade, vou abrir uma loja em outra cidade, Pelo toda amor de Deus. uma Pensa, criança uma criança pequena, gente, é muita coragem. e fazer acontecer. E fazer acontecer. Uhum. Então, às vezes, as pessoas colocam empecilhos, né? Ah, não, mas aqui tem muita concorrência. Ah, mas tem isso e tem aquilo, a distância. Não existe pensei isso. nisso. Eu só Não pensei, existe. até a minha mãe falou assim na época, eu estava abrindo a loja. Ela, ai, se não der certo, você coloca roupa para vender. Eu falei assim, não, mãe, já deu certo. Não vai dar certo, já deu certo. Então eu já tinha muita certeza que aquilo ia dar certo. Eu já imaginava a minha loja, imaginava como que ia ser. E muitas coisas que eu imaginava hoje, ela acontece, está acontecendo. E muitos frutos que eu sonhava, eles estão sendo colhidos. Às vezes a gente tem muita ansiedade, né? Naquela pressa, ai, tá demorando, tá isso aqui. Até o tempo, esse atrás eu estava assim, nossa, mas tá devagar tal coisa. Eu falei assim, não, calma. Daí eu vi sobre isso. A gente tem que parar com a ansiedade. Vamos lá, calma. Olha que eu já conquistei, calma, que vai ter mais aí, calma. Que às vezes a gente tem que dar uma recuada em algumas coisas, dar uma. Sim. Né, tipo assim, tem coisa da vida da gente que dá aquela freada pra gente dar uma seguradinha e depois. A gente, né, viveu isso na pele, aquela sensação de você estar perdendo, porém para ganhar. Muita coisa a gente teve que abrir mão para poder hoje estar ajudando pessoas, que era o nosso propósito, a nossa missão. Mas dá a sensação, poxa, eu tô perdendo, vou ficar em débito. Mas lá na frente, a gente tem que olhar o lá na frente. Quando né? há um propósito, Deus te devolve. E Ele te devolve multiplicado. Você não colhe somente aquilo que você planta. Aquilo volta para você assim que nem uma avalanche. Porque você está influenciando pessoas. Estar aqui com você hoje é muito legal. Ver o que você faz, ver como você se comportou diante das circunstâncias. A tua determinação. Tem pessoa que fala assim, nossa, mas que arrogância, que prepotência. Falar aí, eu determino que vai dar certo. Negativo. Isso é fé, isso é positividade. Isso é energia positiva, isso é acreditar em você mesmo. Se eu sei que o que eu estou fazendo é para o bem, para que eu vou ter medo? Aliás, o medo pode até vir, mas eu vou com medo mesmo assim e vai dar certo. Como você disse, já deu. Então a tua história agregou bastante. Obrigada, que bom. Isso que é Acrescentou só uma bastante. partezinha, tá? Se fôssemos falar aqui... Olha aí, é longe essa conversa aí. Mas foi muito bom. E Silvia, aonde que as pessoas te acham? Né? Tem o Instagram seu, pessoal, da tua empresa? Sim, nós temos. A Prata Moderna, nós temos hoje 5 lojas, que fica 2 em Apucarana, no interior do Paraná. Temos em Fazenda Rio Grande, temos em Mafra e temos também em Almirante Tamandaré.
Temos também o nosso site, que é o pratamoderna.com.br, e temos o nosso Instagram também, E que é o envia Prata pra Moderna. todo o Brasil. Todo o Brasil. Nós enviamos, gente vai lá, aproveita, porque nós temos muitas peças lindas, uma variedade muito legal. A gente está trabalhando muito com coleções, agora estamos trabalhando com a parte de montagem de coleções, então estamos Legal. cada vez procurando melhorar mais. Agora nós vamos fazer toda uma mudança também na Prata Moderna, de logo, de identidade visual. Então vai ser toda para o ano que vem, vai ter muita mudança na empresa. Olha Eu estou que muito legal. animada e feliz com essas mudanças. Fiquem de olho Fiquem acompanhando. de olho, porque olha, vai ser muito Excelente. legal. Excelente história, excelente participação, modelo de pessoa, de profissional. O mundo precisa de mais gente Valores, assim. né? Valores, aham. Pessoas que não abrem mão dos seus valores. Tem um objetivo, sim, mas eu não abro mão dos meus valores. Se eu tiver que passar por cima de pessoas, então eu espero. Eu não vou passar, eu espero a pessoa seguir o caminho dela. Isso são valores. Eu tenho um sonho, mas espera lá. Cada coisa no seu tempo. Cada coisa no seu lugar. Isso. Muito obrigado pela Eu que sua agradeço. participação. Nossa, obrigada mesmo pelo convite. E, nossa, eu tenho que agradecer mesmo pela essa oportunidade maravilhosa que vocês me deram e poder falar um pouquinho da minha história. Espero que essa história possa plantar uma sementinha no coração de cada pessoa. E todos saibam que todos nós temos capacidade de querer o melhor para a nossa vida. Todos nós temos essa capacidade. E acredite, né? Acredite em você, acredite no sonho de vocês, que um dia ele vai se realizar. Tá aí a história da Silvia, uma mulher que levou 2 rasteiras da vida, isso tratando-se apenas da depressão, mas se levantou, decidiu se levantar, buscou ajuda, deixou ser ajudada, empreende, é mãe, é esposa, uma história de sucesso. Até o próximo episódio do Casal do Milhão. E nós, nas nossas redes sociais, meu bem. O Casal do Milhão em todas elas. E você que está por aqui no YouTube, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nada e acompanha o nosso perfil que vem novidade por aí. Gente, tchau, tchau. Até a próxima participação. Tchau, tchau.